Aos vigilantes da gestão pública e aos vereadores do Brasil, eu quero trazer um tema hoje que eu acho interessante a gente discutir um pouco com vocês, com relação às atribuições, à confusão, muitas vezes, que é praticado no exercício do mandato de vereador. Tá? É, a República, a estrutura de Estado, ela é dividida em poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E a Constituição Federal estabelece que eles são independentes e harmônicos entre si. Ok, então independentes, eles trabalham cada um na sua esfera de forma independente, mas são harmônicos, eles convivem de forma harmoniosa. Trazendo isso para a realidade municipal, eu tenho visto uma prática que me parece extremamente conflitante. Tá? Então veja só, é formado um conselho municipal, por exemplo, de meio ambiente no município, e daí se prevê dentro da lei que tem um assento para a Câmara de Vereadores. Ora, vamos pensar um pouquinho e vamos tentar entender isso. Se o Conselho Municipal de Meio Ambiente, no caso, ele é um instrumento para propor políticas públicas, propor ações, fiscalizar a aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e também fiscalizar o prefeito, tá? Das suas decisões, das suas decisões colegiadas, poderá surgir, por exemplo, uma denúncia de uma afronta à lei do prefeito. E onde ele vai buscar guarida nessa denúncia que ele faz? Ele vai buscar essa guarida, colocar isso para, em primeira instância, para a Câmara de Vereadores, que é quem tem que fiscalizar, tá? E para o Ministério Público, se for o caso. Então, veja só, como é que pode o vereador ter assento dentro desse conselho? E eu tenho visto vereadores se orgulhando de dizer que participa do conselho tal, que participa do conselho X, Y e Z. Por uma questão lógica, o vereador deve se manter alheio, deve se manter afastado desses conselhos e aguardar ser demandado por eles, e não fazer parte do mesmo, porque amanhã também poderá acontecer de a Câmara propor um projeto de lei que fira o interesse daquele segmento, daquela política pública, e também o Conselho vai precisar se manifestar sobre isso. Então, respeitar a independência entre os poderes e não confundir as questões é imperioso. A mesma coisa acontece quando conselhos são criados e prevê lá no assento o Ministério Público. O Ministério Público tem que se sentir impedido de participar disso, e eu tenho certeza que o faz, para exatamente ele ficar alheio, ficar independente, ficar isento para, quando demandado, atuar. Então, os vereadores precisam se afastar no sentido de não participar de conselhos municipais, porque o conselho ele está afeto ao executivo, ele é um braço de assessoramento, de orientação e de fiscalização também do executivo. E a Câmara de Vereadores é um outro poder. Então eu vejo isso constantemente, vereadores ostentando ou se orgulhando ou falando como se isso fosse uma ação coerente da parte dele. Então é preciso separar as coisas. Como tem vereador tentando fazer emendas positivas, governar, administrar o município, não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar. Ele é uma instância de fiscalização. Nós sabemos que os políticos, eles são, os cargos públicos revestidos de questões políticas e tal. Mas é preciso separar as coisas, que elas funcionam muito bem. Ao longo da história da República, as coisas foram sendo inventadas ou assimiladas como remendos, como coisas dessa natureza. Mas
Volto a repetir, conselhos municipais não devem ter vereadores com assento lá. Nada impede que ele vá assistir a reunião, mas ele não tem que ter voto, ele não tem que ter voz lá. O papel dele é no âmbito do legislativo, no âmbito da Câmara. Ele deve aguardar as demandas desses conselhos ou provocá-las para ele agir, mas não ele estar lá dentro. Da mesma forma, o vereador não é um assessor do prefeito, eu já falei sobre isso aqui. Então ele também não pode estar tendo uma relação promíscua com o prefeito. Uma coisa é apoiar as medidas administrativas do executivo ou não, mas ele fazer parte, ele assessorar, ele estar envolvido nisso também não é papel do vereador. Então, se nós respeitarmos o que disciplina a Constituição Federal e resgatarmos o verdadeiro papel de cada poder, nós teremos muito mais resultado. Fruto dessa confusão é que está aí o país à deriva. Um grande abraço a todos, curtam nossos vídeos e até breve, fiquem vigilantes.